Como lidar com um chefe precavido? Eu sou Leandro, estou aqui com a Bárbara e a gente vai falar hoje daquele chefe que prevê vários cenários possíveis, gosta de planejar muito o futuro e analisar essas várias opções. Ele não se sente muito seguro se tiver uma opção só, ele tem que dar uma olhada em todos mesmo, ver o que vai acontecer, um lado, de outro, gosta de analisar detalhes. E ter um chefe assim pode trazer alguns desafios para você, né? Então, para começar, eu vou chamar aqui a Bárbara para ver o que ela, né? Quais experiências ela já teve, o que ela já estudou, as pessoas que ela já atendeu trouxeram para ela de conhecimento sobre como lidar com um chefe assim. Como que foi para você, Bárbara? Leandro, olha, eu já tive chefe precavido, já tive colega precavido e já tive até funcionário diretamente ligado a mim e funcionário não diretamente ligado a mim também, precavidos. Com relação à liderança, é como o Leandro falou, é aquela pessoa que ela gosta de pensar em todos os cenários possíveis. É aquela pessoa que, se você leva o problema para o chefe precavido, ele pode, por um momento, que talvez você não vai perceber, talvez para você vai ser rápido, mas na cabeça dele, ele está ali processando a sua pergunta, pensando: se a gente fizer A, vai acontecer tal coisa, se a gente fizer B, vai acontecer tal coisa, se fizer C, vai acontecer tal coisa. E quando ele te responde, ele já te responde dessa forma. Olha, se a gente fizer tal coisa, acontece isso, se fizer tal coisa, acontece aquilo. E aí você percebe que, caramba, como que ele fez, às vezes em milésimos de segundos ou em segundos, todo esse raciocínio de ir no futuro, enxergar o que pode acontecer e voltar. E por ele ser precavido, ele pode ter algumas atitudes estranhas para quem não é. Como, por exemplo, chegar sem avisar em algum lugar para ver o que estão fazendo. Do nada, parar e observar como que os outros estão trabalhando. Já saber se o que está sendo feito, se é a melhor forma de executar aquele processo, ou se deveria estar sendo feita outra coisa para otimizar, para dar mais lucro, para dar mais produtividade. Também é aquele chefe um pouco parecido com o perfeccionista aqui. Quem é perfeccionista talvez vai se identificar, mas a gente está falando do precavido. Ama um calendário, ama uma planilha, ama cronograma. Só que no caso do precavido, é exatamente porque ele quer evitar esses cenários catastróficos que ele pensou na cabeça dele. Ele quer controlar tudo para evitar esses cenários. E pode ser aquela liderança, aquele chefe que deu o prazo de fazer uma ação, ele vai te cobrar. Isso é normal, é a função de um líder. Você, como funcionário, vai lá, vai checar, vai ver que está sendo executado, beleza. Virou as costas, não leve para o lado pessoal, mas o chefe precavido, ele vai lá depois, para ver se realmente está sendo feito o que foi combinado. E não é que ele não confia em você, não é que ele não confia na outra pessoa, mas ele sabe que as pessoas podem não serem verdadeiras em tempo integral, pode fazer aquilo só num período de tempo, no outro período não está fazendo, e ele é muito desconfiado também, por isso que ele vai lá checar para ver se realmente está sendo feito. Mas são pessoas que você pode extrair muita coisa. Por quê? Porque realmente são aquelas lideranças que eles estão olhando tudo, eles são um scanner. Eles chegam no ambiente e escaneiam tudo. Eles sabem o que que dá produtividade, o que que não dá. Então a gente deveria escutar mais eles. O problema é quando eles começam a murmurar, a reclamar, reclamar que na empresa está tudo errado, reclamar que não deveria ser feito dessa forma, deveria ser feito de outra. Mas aí a gente já está falando de quando ele não concorda, a liderança dele não concorda com como as coisas estão sendo feitas ali naquele momento. Agora, são pessoas que
precisam confiar. Se você tem um chefe precavido, quando ele te fizer uma pergunta, seja sincero, porque a chance dele já saber a resposta é muito grande. Claro que a gente tem que ser sincero com todo mundo, né, Leandro? Não é porque tem um chefe precavido, mas ele vai te testar. E não é qualquer teste, é um teste de fidelidade ele mesmo, é um teste de confiança. Então, seja sincero, não conte mentira, porque uma vez que ele te faz uma pergunta boba, e talvez você conte uma mentirinha só para, sabe, não dá problema ali para você, você talvez ache que é algo que nem é tão importante assim, ele vai marcar você como uma pessoa que não é confiável, e aí acabou. Então, seja sincero. E você, Leandro, nos seus atendimentos aí com os precavidos, o que que você já viu que você pode compartilhar com a gente? Né? Nos meus atendimentos, né, já tive chefes, colegas de trabalho, alunos, né, pessoas próximas, amigos, relacionamentos. Você trouxe aqui um bom resumo e o que é importante a gente lembrar é que o precavido ele busca segurança. Esse é o ponto central. Tudo que ele faz, no fim das contas, é por uma busca muito profunda por segurança, por base, por apoio. Então é isso, diga a verdade para ele. Se possível, coloque, né, apresente o máximo de detalhes possível da situação para ele se sentir ali embasado com informações. Para o chefe precavido, isso é muito importante. Sentir que, opa, você está me dando todas as bases que eu preciso. Dependendo do que você for fazer ali com o teu chefe, seja bem didático. O precavido ele é muito pragmático. Ele vai muito no passo a passo. Passo um, passo dois, passo três. E muitas vezes é isso que a vida está te convidando. Você a saber ser mais didático. Porque ele quer segurança. Ele vai querer ali uma informação que fala, opa, posso confiar? É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer. Beleza. E o chefe, muitas vezes, como ele gosta disso, ele vai te dar isso também. Então, às vezes, você está precisando também dessa didática, desse pragmatismo. E você está encontrando um chefe precavido justamente para ele te dar essa didática toda, para te dar esse pragmatismo. Pode ser outras coisas também? Pode ser outras coisas, né? Mas o como lidar, né? Primeiro falando de como lidar, é isso. Entenda que você precisa dar as informações de uma forma que ele tenha essa segurança. Outro ponto que você tem que entender, né? O como lidar aqui tem muito a ver com entender ele, né? Você tem que entender que também, como ele busca segurança e ele é precavido, ele vai se precaver do futuro. Então é comum ele olhar para o futuro e ver o que pode dar errado. Então, uma coisa que você vai ter que lidar com você mesmo é assim, opa, entender que muitas vezes você está querendo criar muitas ideias e ele vai ali te mostrar alguma coisa e mostrar algo que você não estava vendo. Muitas vezes isso está acontecendo porque você realmente estava precisando ver, né, o que pode dar errado também. Às vezes você está excessivamente otimista e pode quebrar a cara lá na frente. Então, olha para isso, às vezes é esse o ponto. Né? E tem vários outros aqui, né, só para trazer como lidar com eles, né? Então, estou trazendo os pontos principais aqui, vou falar, queria ver se a Bárbara tem mais alguma coisa para falar, para depois eu ir para outros pontos. Tem mais alguma coisa, Bárbara? Não, Leandro, a gente resumiu bem o como lidar, né? A questão da confiança realmente é importante você entender que ele vai pensar em todos os cenários possíveis e imagináveis, e a princípio pode ser algo desconfortável para alguns perfis de pessoas, né? Uma pessoa vai sair, é negativo, ai, nossa, lá vem. Não, escuta ele, talvez vai te evitar problema lá no futuro, né? E realmente, num vídeo curto sobre como lidar, não tem como a gente falar tudo desse perfil. Já é uma boa base, mas não tem como falar tudo, mas com certeza a gente vai falar tudo e mais um pouco, liderança e outros assuntos que envolvem também o relacionamento,
na nossa escola, né, Leandro? Na nossa escola de Enneagrama, onde a gente vai destrinchar tudo o que for necessário sobre cada tipo de personalidade, não é isso, Leandro? Com certeza, né? Nossa escola a gente vai trazer isso. A gente tá. Você resumiu bem aqui, né? Então não dá para falar tudo aqui agora. Queria trazer mais uns pontos, mas é importante isso. Aqui a gente está falando como lidar com um certo tipo de personalidade que você nem conhece ainda. Talvez você não conheça, talvez sim, talvez não. Se você não conhece, é importante você conhecer o tipo, essa personalidade, conhecer a sua personalidade, entender as relações, as interações entre a sua personalidade e a do seu chefe, para ter uma resposta mais embasada. Mas o ponto importante também é entender que assim, nada é por acaso, né? Então, se você tem um chefe assim, eu já apresentei alguns pontos. Um ponto é, talvez você está precisando ser mais pragmático. Talvez você está precisando de mais pragmatismo, né? Porque existe uma leve diferença, né? Uma coisa, às vezes, você precisa ensinar de uma forma mais pragmática, né? Eu que era professor, eu percebia isso, né? Que às vezes sempre quando vinha um aluno, né? Estou mudando um pouco aqui, mas quando vinha um aluno ali, eu precisava explicar para ele de uma forma mais simplificada. Para o chefe é a mesma coisa. Muitas vezes você vai ter que passar a situação e ele vai querer saber ali a situação com mais detalhes, com mais, opa, me explica direitinho aí, tá falando, porque se você falar tudo misturado, eu não vou entender. Outra coisa é que você às vezes está precisando disso, né? O chefe está sendo pragmático contigo para você aprender a ter esse pragmatismo na sua vida. O que mais pode estar acontecendo? Muitas vezes você está com um chefe assim justamente porque talvez você não esteja percebendo, e daí você está culpando o teu chefe. Ah, meu chefe que olha muitas situações e parece que nenhuma solução é possível. Às vezes você está pensando isso, aí que você está jogando, né? Você está projetando ali. Se não tivesse seu chefe, era você mesmo que ia inventar as coisas e falar assim, eu queria fazer, mas a gente vive dando essas desculpas, né? A gente projeta no outro, né? É o outro o problema, né? O outro que não quer, né? Muitas vezes você que está com medo. Seu projeto não está dando certo, não é por conta do teu chefe, é porque você mesmo não está confiando. Então, muitas vezes o seu chefe precavido está aí porque você mesmo não está confiando em si. Então, aprenda a olhar para você. Opa, em que parte, né? O que ainda acontece que eu não confio no que eu quero fazer? Em que parte isso está acontecendo? Ou pode ser também que você está precisando planejar. O chefe precavido ele planeja demais e às vezes é um convite da vida para você aprender a se planejar mais. Às vezes você está indo muito na louca e não está se planejando tanto. E às vezes o planejamento vai ser necessário. Então, esses são alguns dos cenários. E por que que a gente fala isso? Porque muitas vezes o como lidar tem a ver com compreender. Quando você compreende seu chefe, compreende o que está acontecendo com você, e que compreende o que está acontecendo com o teu chefe, as relações já melhoram. Muitas vezes, só de você entender ali a necessidade dele, do seu chefe de segurança, entender a sua necessidade que você talvez não esteja vendo, se você compreende isso, isso muda. E como a Bárbara está falando aqui, na nossa escola, a gente vai entender melhor cada uma dessas personalidades, entender mais a fundo o que que faz, o que que leva esse chefe precavido a ser dessa forma. Você vai entender de uma forma tão profunda que a empatia tua por ele vai ser muito maior. Você vai entender a história dele. Às vezes ele nunca te contou a história dele e você vai ter uma ideia. Isso que é muito, né? Eu acho isso incrível no Eneagrama, né? Só de você saber ali o perfil da pessoa, você sabe de coisas que a pessoa nunca te contou. Então, isso ajuda tanto nas relações, isso transforma tanta coisa. E importante também isso que eu sempre trago, né? Se eu olhar para você também, opa, que parte minha, né? Tem algo parecido com esse chefe. Porque se ele está aqui na minha vida, se ele está influenciando tanto minha vida, não é por acaso. Tem alguma coisa que eu tenho que olhar em mim também. Não é mesmo? Não, com certeza. A nossa escola de Enneagrama é uma sabedoria que ajuda a gente a ter empatia. E empatia muitas vezes não é você sentir o que o outro sente, mas é você entender que o outro é o outro. Ele tem a história dele e ele vai pensar do jeito dele, vai sentir do jeito dele e tá tudo bem, né? E não Uhum. adianta você querer exigir que ele pense igual a você, porque ele não vai pensar igual a você. E que bom.
né? Que bom que às vezes, igual o Leandro falou, você é uma pessoa que faz muito tudo na louca. Ah, me deu um feeling aqui, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa. Chega o teu chefe, não, peraí, calma. É que bom que nós somos todos diferentes, porque igual o seu chefe, precavido, pode estar pensando nos cenários mais catastróficos possíveis. Se você é muito positivista, quem sabe você leva esse positivismo para ele, mas para isso você tem que entender como que funciona a cabeça dele, como que funciona o perfil dele. É o que a gente fala, como que funciona o óculos de mundo dele. Porque a cena é a mesma. Os perfis psicológicos enxergam de forma diferente. Então, vem com a gente na nossa escola que a gente vai te ensinar tudo que você precisa saber para lidar com todos os perfis de personalidade. É isso aí, vem com a gente, vai estar ali na descrição mais detalhes, o link para você acessar e fazer parte da nossa escola que vai começar agora em setembro de 2023. Talvez você esteja assistindo, ela já começou, talvez você está assistindo e ela vai começar. Se ela já começou, você pode entrar no meio, as aulas vão estar gravadas, você pode começar ali desde o comecinho. Então, vale a pena. Vem com a gente, porque a gente está aqui realmente transmitindo uma sabedoria que ajuda a gente a lidar com chefes, com amigos, familiares, relacionamentos. E aprender a lidar com pessoas, você resolve, acho que eu diria uns 80% da vida. Às vezes até a gente não está ganhando dinheiro por conta de relacionamentos também. Então, vem com a gente que vai ser excelente.